Sério, Causei muita você maldade. assistiu a série? Eu não assisti, mas eu já conheci o caso. E aí? Eu já conheci o caso. É um psicopata grave, gravíssimo, talvez um dos mais graves que tenha. Porque, assim, eu não sei se. Eu vi entrevistas dele, original mesmo. A frieza dele é uma coisa absurda. E aí você vê, ele quase era um brinquedo, né? Ele furava para poder furar o lobo frontal, porque ele apostava que a pessoa viraria um zumbi, que ele pudesse dominar e fazer tudo o que ele queria. Nossa, que doideira. Então ele furava com furadeira o lobo frontal. E olha que loucura, o lobo frontal, que é essa testa aqui, ele não... Você pode furar uma pessoa e não vai acontecer nada. O que que ela Fisicamente. comanda? O que que acontece? Porque aqui não pega a parte motora. Entendi. Mas você muda o comportamento da pessoa, totalmente. Dependendo da parte que você pegue, se você pegar mais ventral, não mais lateral, mais ventral, você muda totalmente. Tem um caso, esqueci o nome agora, daquele 1800 e alguma coisa, um funcionário de uma mina de carvão explodiu e a barra de ferro entrou na testa dele. Ele era um funcionário exemplar, é o Gage. Tem até imagem Gage, disso, cara. Dá uma procurada para colocar aqui. Phineas Gage, se eu não me engano. Aquilo entrou. E entrou pegando de fora, mas fez estrago bem no centro. A gente chama de região ventro. Aqui é frontal, aqui é ventro medial. Aqui você tem todo o temperamento. É isso que o Dahmer apostava, que ele ia comandar. Mas isso não é assim, não é bem assim. O que acontece é que esse cara era um dos melhores mineiros. Era assim, um cara chefe de família, super gente boa, comandava todo mundo. Ele chegou no hospital com aquilo pendurado. Todo mundo achou que era que milagre. Porque o lobo frontal não tem nada disso. O tempo foi passando, ele mudou totalmente o comportamento. Ele ficou um cara absolutamente promíscuo. Ele começou a se apresentar em circos, aqueles circos dos horrores, sabe? Ele fazia coisas inacreditáveis. Ele começou a beber, ele começou para prostíbulos. Ninguém reconhecia mais ele. Como aquele cara, aquele funcionário bacana que todo mundo admirava, entendeu? Paquito então, deve ter essa barra na cabeça, será que não? Será? Vamos perguntar para a mãe dele. Tem o Paquito, senhora mãe do Paquito, ele tem algum comportamento... Ele bateu com a testa, alguma coisa que você fale... Pergunta pra doutora Ana aí, tem alguma coisa assim diferente nele, sim ou não? Ele é só... O bigode estranho mesmo. É só o bigode mesmo. Tudo normal, não bateu a cabeça. Não bateu a cabeça. Viveu a infância plenamente feliz. O que ele queria ser quando era mais novo? Você lembra? A primeira coisa que ele falou, quero ser tal coisa. Já era música ou era outra coisa? Ele sempre quis ser músico. É mesmo? Sempre quis. Mas, mãe, é músico pra pegar mulher? Que a maioria dos meninos quer ter uma banda queria ter uma de banda, rock pra pegar mulher. Que era, porque, claro. Eles dizem que não, mas é mentira. Doutor, é um bom artifício, né? Não é? É muito bom. Mas acho que não, porque quando ele despertou o interesse pela música, ele não pensava em namorar. O negócio dele era brincar com os amigos. Ele não dizia, né, mãe? Ele não dizia, mas ele era aqui, muito novinho, doutora. Olha, você tá vendo? Olha. É o próprio. Caramba, fez esse buraco aí, não? Fez, e aí desce, exatamente. Eu não te falei que era ventral? Sei. Então é na parte de dentro, não na parte de fora. Caramba. Exatamente. E uma pessoa dessa pode entrar no pronto-socorro. Nós tivemos Já prepara uma pergunta, viu, mãe do Nós Paquito tivemos uma história, né, de um trabalhador desse negócio de construção. Da indústria de construção civil, no Rio de Janeiro, que aconteceu muito parecido. E foi interessante, ficou todo, nossa, um milagre. E até hoje eu queria ver como é que esse cara tá, porque assim, ele certamente mudou a personalidade. Caramba. E é interessante porque todo mundo achava que o lobo frontal não tinha nada, porque quando mexia nele, o corpo não se articulava. Mas é o contrário, ali está a essência da tua índole. Entendi. Que a gente vê, né, quase como se fosse uma entrada de terceiro olho, né? A gente evoluiu aumentando o lobo frontal. Você vê o seguinte... do trepanação, que o pessoal furava, fazia um furinho aqui? Tinha, né? Tinha. Por quê? Porque você tira... Não, porque assim, você tira a impulsividade. Ah, tá.
você tira uma impulsividade. Até há uns anos atrás, se tratava psicopatas graves... Era lobotomia? Lobotomia. O que é isso? lobotomia? Você passa, como você pega, entra e passa como se você cortasse os circuitos da agressividade. E funciona? Isso aí. Olha, Que aí, é ó. isso? Esse ó, é o brasileiro. Esse foi o Nossa! que trabalhava na construção na civil. construção civil. Isso mesmo. Caramba! Você vê, eu até hoje não sei se esse cara mudou o comportamento, porque tem tudo pra ter virado outra pessoa. Putz, não morreu. Não morreu. Não perdeu os O lobo movimentos. frontal você não morre. Que doideira. Isso é uma coisa que espanta as pessoas. Inclusive, Mas... tem uma foto dele aqui no hospital com o vergalhão, que é É? horrível de ver. Não, horrível, mas ele falava normalmente. E as pessoas ficavam tipo assim, o que é isso? O que é isso? Está acontecendo? Achavam que era uma coisa sobrenatural, mas não é. Meu Deus. Porque o lobo frontal... E você vê o seguinte, o lobo frontal é muito grande, não é só a nossa testa. Tá. O que a E gente... as duas foram, não, foram de cima, é daqui né? pra cá e você tem E o tem seguinte, e tem um ele ângulo dobra... certo, né? Não, e ele dobra pra dentro Como do assim olho. dobra pra dentro? O lobo frontal, por exemplo, se você for olhar o macaco, tá? O macaquinho... Olha que coisa interessante. Se você for olhar o cérebro do macaco, aqui, ele tem a coisa curta, né? Que eu digo aqui, a testa. Ele Tá. tem a testa bem curtinha. A gente ganhou só deixa eu um colocar o lobo microfone aqui. frontal muito maior, mas a gente ainda ganhou uma outra coisa. Ele se dobrou para dentro do olho. Então, o nosso fundo do olho, ele fez isso. Tum. Entendi. No nosso lobo frontal, que é essa parte ligada ao comportamento, ela tá aqui, Entendi. para dentro. Isso é sensacional, pelo seguinte, se você pensar, se o lobo frontal, ele cresceu muito nos humanos, tivesse crescido como no macaco, a gente teria Só um minutinho. Mãe, você abre lá para ele, para o Lênin não precisar sair, por favor. como se fosse uma cabeça de manga. Entendi. Que nem os ETs que a gente Que vê, nem né? os ETs. É. De alguma maneira, o designer falou, isso aqui tá muito esquisito, eu vou bater ele para dentro. Então ele veio aqui para dentro. Ele veio para dentro. No fundo do olho, a gente vai lá para dentro. Nossa. A gente ainda tem lobo frontal. E é esse fundo do olho aqui para dentro que dá essa alteração de comportamento. Entendi. É muito, Que muito fantástico surreal isso. isso, né? Como no universo tem um designer, né? É. Porque a gente ia ser esquisito. Se bem que todo mundo com cabeça de manga não ia ser esquisito. Claro pra gente assim, putz, eu me tornei um adulto. Agora, Com certeza. sabe aquela vida, caramba, tem Agora que pagar é comigo. boleto. É, agora ferrou. Agora é comigo. Sou adulto. E eu queria entender pra essa geração, quando é que eles se sentem adulto? O que é pior, eles se sentem adulto quando eles têm muito dinheiro, e isso todas as classes tomadas devidas proporções. Porque, por exemplo, para uma determinada classe é comprar o iPhone. É. Para outra é ter um Porsche. É. Imagina, a classe média agora não quer carro assim, um Chevroletzinho, sabe? Uma coisinha que, assim, que anda, com conforto. Não, ele tem que ostentar que ele tá muito bacana. Não, eu não vou comprar esse carro. Antigamente Tal era pessoa tem outro 1 milhão. Hoje, meu filho, eles já falam em bilhão. É uma coisa que perdeu a função porque isso não vem através de um talento, de um trabalho. Isso eles acham que você tem que ter aquilo para começar. Ô, Lene, você tava aqui, né, no dia de um convidado que ele falou que ele tinha uma McLaren. Sim. A gente falou, pô, mas e aí, como é? Falou, eu nem gosto de McLaren. Eu tenho porque... Mas tem que ter. Tenho que ter porque... Usou um pro termo lá que eu até esqueci, né? Eu tenho por... Eu não lembro, mas pro pessoal acreditar que ele fez sucesso, ele chegou lá, entendeu? Mas isso, aí você Aí não vê dá pra a entender. hipocrisia da sociedade. Porque aí tem os 7-1, que são aqueles estelionatários, Sei. que começam a vender uma opção de coisas pela internet, e aí eles alugam uma Ferrari e botam pega lá pra dar, helicóptero, aluga helicóptero. pra dar golpe. E os pra trouxas dizer, acreditam olha, que eles têm tudo aquilo, né? Exatamente. Então, assim, é aquilo que o Freud falou. A massa não quer a verdade, quer ilusão. Quer. Aí depois fala assim, tomei um golpe. Mas como? Conheceu o cara onde? Não, porque eu vi, ele é super bem sucedido no Instagram. Olha lá, tá com carrão, tudo. A Dani que veio aqui
com a gente, né, Lene, que ela tem aquele canal Sobrevivendo na Turquia. Ela fala dos golpes das mulheres, dos caras que querem achar o príncipe encantado lá na Turquia, na Arábia, não sei o quê, e aí uns caras que dão porrada, dão fazem porrada, de escrava. vira de escrava, exatamente. Escrava. Agora, pega o passaporte e ela nunca mais consegue sair de lá. Isso é comuníssimo. E mas outra, é muito comum. Aí você vê, ela falando assim, você vê os textos que os caras mandam, tá na cara que é golpe e elas acreditam. Mas isso que eu tô falando, até que ponto a gente se viciou nessa questão da mentira... A mentira boa, né? A mentira boa de engolir. É. Mas é mentira. Mas é mentira. Por exemplo, a gente aceita... eu, por exemplo, naquele programa eleitoral, eu detecto, falo assim, gente, olha, você não sabe se é programa eleitoral ou se é propaganda enganosa, porque senão tinha que prender todo mundo. Exato. O cara fala uma coisa, eu vou botar tão um absurdo. PM em cada esquina. O quê? Isso aí é do Estado. Aí o cara é candidato a prefeito. Isso não é do setor Cada municipal. pessoa vai ser um astronauta se quiser. Exatamente. Então, assim, pode isso, porque isso é fake news. Exato. Entendeu? O que é fake news? Outra coisa que tem que definir. Aí a gente vai falar uma coisinha que tem uma diferença entre o narcisista e o psicopata. Tá. Todo psicopata é narcisista. É uma coisa básica de tudo. Não, porque ele é egocêntrico, Tá. o psicopata. Mas na psicopatia você tem a perversidade. No narcisismo puro, nem sempre tem perversidade. Ele quer aquela plateia. Então, quando você deixa de olhar ele com aquela admiração, aí ele distorce tudo. Entendi. Porque você, não é nada disso, você está entendendo, e não sei o quê, porque você é louca, você é aquilo outro. Para ver se resgata aquele sentimento que você tinha de olhar, né, enaltecido, né? Entendi. Eu acho muito interessante que nas redes sociais tem assim, namore não sei quem que te olhe dessa maneira que o fulano tá olhando a fulana. E aquele Coitada, olhar... enganada. Enganado. Porque tá totalmente assim... Sabe? Tá apaixonado, né? Tipo assim, tá vendo só o que é bom. Então, é interessante que os valores sociais, por exemplo, exaltam o narcisismo. A gente tem o narcisista de nascença, mas a gente tem uma leva de narcisistas que estão se formando por conta dos nossos valores sociais. As redes sociais, elas facilitam... Não, os tempos modernos. Qual é a filosofia do tempo moderno? Individualismo. Certo. Qual o tripé do individualismo? Individualismo. Eu faço tudo que eu tenho... Faço tudo que seja para me beneficiar. Eu tenho esse direito. Aí você tem o individualismo e você tem o instrumentalismo. O que significa? Eu posso usar qualquer um ou qualquer coisa para gerir os meus desejos. Certo. Se eu tenho uma cultura que tudo você pode e tudo é relativo, porque tem o relativismo. O que é o relativismo? Você quer fazer... Um trisal, você quer fazer o não sei o que lá, mesmo que tua mulher não queira. Isso não é relativo. Porque aí o cara fala, não, isso é relativo. É bom pra ela, não é bom pra mim, eu vou fazer porque é bom pra mim. Gente, então não casa. Entendi. Se dois não querem, se um não quer, não vai rolar a brincadeira. Não, mas é tudo relativo. Então, se você pode tudo para satisfazer seus desejos, você está com uma cultura que exalta os psicopatas e os narcisistas. Nossa. Então, a gente tem hoje muita gente que não seria, digamos assim, um narcisista veemente ou um psicopata, que acaba desenvolvendo esse modus operandi porque a sociedade exige. Exige que o cara tenha uma McLaren para não usar. Mas para dizer que ele é foda porque ele tem uma McLaren. Tem gente que tem coleção de carro que tem que pagar alguém para andar. Para dar a volta. Aí você fala, por quê? Não, porque isso... Eu tenho uma McLaren, tenho uma Ferrari, tem aquele Lamborghini, que agora a Ferrari já está em desuso. O Lamborghini é mais... causa maior impacto. Mas o narcisismo, qual é o extremo do narcisista? Ou o final dele? Porque ele não vai encontrar ninguém que satisfaça totalmente. Tem muitas vítimas. Mas uma hora tem a pessoa gente que acorda acredita. Mas tem uma hora tem que gente que nunca acorda. É mesmo? Tem. Porque é o canto da sereia. Porque quando a pessoa vai acordar, não, meu amor, eu vou mudar, eu te juro, tá. Aí deixou um mês. Aí um mês, não, eu mudei totalmente, não vai ser mais assim, eu te amo, e começa a dar flores. Aí daqui a pouco começa, dominou de novo, começa tudo de novo. Véi, na moral, não dependo mais disso aqui não.
Olha pra vocês verem o resultado do meu mês e ainda ele nem fechou. Vou colocar aqui pra vocês verem agora o resultado do meu ano inteiro, ó. Mais de 63 mil reais, 5 anos de quem trabalha como CLT. Vou colocar aqui agora pra vocês verem o mês de setembro, que foi o meu melhor mês. 18 mil reais, eu nem precisei fazer uma faculdade pra isso. E um detalhe, eu nem preciso aparecer pra me fazer tudo isso com o canal. O que eu quero é que você aprenda a fazer o que eu faço também. E eu quero te ensinar todo o passo a passo do que eu fiz pra chegar nessa quantidade de inscritos, 160 mil, e tudo o que você precisa saber pra conseguir ter um canal assim também. Todas as estratégias que eu usei, todos os erros que eu cometi, tudo que você precisa saber. Você não vai precisar de muita coisa para começar. Então, clique aqui agora no link da descrição, antes que seja tarde demais. Aquele crime que aconteceu no Rio de Janeiro, do menino, do Henry Borel. Dá a mãe... contexto pro pessoal, só para quem não sabe. O menino foi assassinado, eu acho que há 2 anos atrás. Foi 2 ou 1? Foi 8 de março. É isso? Eu me lembro que era o Dia Internacional da 2 Mulher. anos. Eu me lembro disso, que a gente estava fazendo uma live e surgiu esse assunto. Ele foi espancado e morreu pelo namorado da mãe. Tá. Na época, o namorado da mãe, que era um vereador lá do Rio. O Dr. Jairinho, que era o nome político, né? O que aconteceu? Essa mãe, o garoto morreu e essa mãe foi o cabeleireiro para o enterro. A gente já achou aquilo meio estranho. Aí depois, investigando o caso, né, que ainda não foi para o julgamento, mas assim, eu acabei tendo acesso ao exame de corpo de delito. O garoto tinha 23 lesões. 23 lesões. Punk. Nossa. Assim, fígado arrebentado, rim arrebentado, traumatismo craniano. Você fala assim, cara, não dá para essa mãe dizer que tomou um Rivotril e dormiu sem poder ouvir alguma coisa, sendo que a vizinhança ouviu a tortura. Ela tava e na já casa? tava no quarto do lado. Putz, Tava no quarto do lado. E aí essa mulher agora foi dada a liberdade para ela, porque disse que estava sendo ameaçada dentro da penitenciária feminina. Muito bem, tá de tornozeleira. Primeiro evento que essa mulher, depois de estar com tornozeleira, faz o quê? Comemorar o Libertadores do Flamengo. Tava lá na maior comemoração. Entendeu? Aí você fala assim, cara, uma pessoa... E outra coisa, na hora que mostra... O menino chegou no pronto-socorro em rigidez cadavérica. Aí você vai ver a babá estava avisando, olha, o fulano entra no quarto e bate. O menino tinha uma opção de mancha roxa. Aí você fala assim, cara, o que é isso? Aí você vai aprofundando mais, né? O que vai chegando na tua mão, e aí você vê o seguinte, que ela fala em relação ao pai do menino, que já não estava muito bem o casamento, aí sabe o que ela fazia? Ela pegava o filho e botava na cama, no meio, para não ter que ter relação com o cara. Aí depois ela vai namorar um cara que começa a bater no seu filho, e tem provas do celular, da babá, de tudo. Ela usou esse filho o tempo todo. Ela usou na hora que ela não quis mais ter o tipo de relação, usou esse filho, inclusive, para manter esse namorado. Putz. Isso foi uma coisa em 2 meses. Esse namoro, em 2 meses, a coisa... Olha que escalada de violência. Então, assim, difícil a gente aceitar que, no mínimo, não tem um narcisismo. Porque, assim, a última coisa que eu faria era um cabeleireiro para enterrar meu filho. Então, a gente vê que, tipo assim, era para ser mãe? Por que foi mãe? Será que o que acontece é que usa a criança para algum objetivo? E descarta quando não precisa. Não sei se descarta, porque fica muito difícil você acreditar que aquele nível de lesão... Por isso que o cara, quando chegou no pronto-socorro, saiu ligando para uma opção de médicos, inclusive para o governador lá do Rio, na época, para agilizar o atestado de óbito para enterrar, falando assim, não vamos enterrar porque a mãe está muito traumatizada. Como que a mãe está traumatizada? Né? E aí o negócio estava tão punk que o hospital particular falou, não, vamos chamar o instituto. Isso, não, porque não tinha como. E aí quando vai investigar, como que aquilo ocorreu você estando do lado? Aí a defesa alega que ela tomou, que o namorado deu um Rivotril e ela apagou. Gente, grito de um filho... Tá louco. Você acorda até de anestesia, de propofol, entendeu? Então são essas coisas, tipo assim,
como que a gente pode acreditar? E você vai ver o depoimento dela, a carta que ela bota, ela o tempo todo fala dela. Que aí ela preparou a roupinha do menino, que ela fazia isso, fazia aquilo. Ela não fala do garoto. Entendeu? Então, assim, são coisas sutis. É claro que ainda vai ser julgado, mas você vai vendo indícios muito fortes. E você recebe muita gente falando, meus pais, eu tive pais narcisistas, ou mãe ou pai, assim. Você vê o seguinte, filhos de pais narcisistas, eles têm muita dificuldade, porque eles querem provar que são bons, porque esse pai e essa mãe, toda vez que ele conta uma vitória, não, mas isso aí, eu na sua idade fazia isso, fazia aquilo outro. Nossa, diminui o filho. Então nunca tá bom. É aquela criança que ela vai sair fora, e vai para fora mesmo, sair de casa e levar a vida, mas ela está sempre querendo provar uma coisa, porque o que uma criança mais quer na vida? Agradar seus pais. A aprovação dos pais. E quando é inagradável, esse pai, essa mãe, tudo que você faz, nada é suficiente. Nada chega aos pés dele. Então é muito ruim. E aí até a criança crescer, até chegar numa terapia que você fala assim, a culpa não é sua. O problema era sua mãe, que via assim, mas é minha mãe, ok. Mãe não é Ave Maria, nem pai, nem todo pai é São José, e nem toda mãe é Ave Maria. Impede até a felicidade, porque é inatingível, né? Com certeza. Então você nota que existem filhos que levam muito tempo a cair essa ficha, porque tudo é deles, culpa deles, né? Aí quando descobre, fala assim, mas como é que eu vou fazer? Eu vou me afastar? Sim. Então tem filhos hoje que se afastaram, mas tipo assim, a mãe precisa, envelheceu, vai lá, deixa a infraestrutura, mas não mais se deixa ser, como é que desvalorizado, né? A coisa pior que tem é você ser desvalorizado o tempo todo. Porque mãe narcisista e pai narcisista. Eu tenho amiga que até quando cuidando da mãe ainda jogava na cara, tá fazendo errado ainda, sabe? Tá fazendo a coisa por ela. Exatamente, você tá cuidando da pessoa, mas não é nada disso. Não é assim. Você não sabe fazer nada, é assim. Sabia que não sabe cozinhar, não sabe fazer... Exatamente. Nossa. E aí você vê que eu acho nobre desses filhos, porque na realidade eles estão fazendo por eles, né? E aí é legal, porque assim, você foi isso tudo comigo, mas eu não vou reproduzir isso que você foi comigo. É muito... tem que ter um nível de consciência que não é por ela, né? É aquela coisa, é por você. No fundo, é você com a tua consciência. Mas as perguntas sobre TDAH eram que... minha mãe queria fazer uma pergunta sobre isso ou não? Cadê o microfone para ela, por favor? Fala. Fala, Ana Beatriz. Eu sou professora aposentada, né? E eu vejo uma diferença tão grande, essa geração agora, a começar pelos meus netos, né? Uma geração que não consegue resolver os problemas mínimos. E então tudo problema é doença. Da vida, você está falando? O problema vida. Ela está falando em relação à frustração, né? A frustração. E eles estão sempre insatisfeitos, tem tudo, né? Estão sempre insatisfeitos. E você vê, assim, a minha filha ainda atua, né, como professora. Quando eu lecionava, era 1 ou 2 casos de ansiedade. De agora não, agora é geral. É geral. É uma geração assim doente. Uhum. Eu estou assim muito preocupada. Uma geração que não consegue resolver um probleminha mínimo. Mas qual é a pergunta sobre isso? Então, eu queria saber o porquê, tá. Se é através da tecnologia... da hiperestimulação, né? Da hiperestimulação, exatamente. Eu acho que a gente tem 3 aspectos. A gente antes não sabia fazer diagnóstico e criança não abria a boca, né? Criança tinha, assim, se falar, apanha. Então a criança era moldada para ser um objetozinho de tipo assim, não se mete em assunto de adulto, vai dormir, né? Então eu acho que a gente abriu um campo para essas crianças também falarem, coisa que não conseguia. Segundo, o tempo que a gente vive é um tempo de hiperestímulo. Total. Né? Principalmente as novas gerações. Você vê, celular, gente, é uma coisa de
pouco tempo. Eu fui ver celular no Japão, quando eu tinha 26 anos, achei todo mundo TT, que andava na rua falando. E eu fui para lá porque eu trouxe um fax, que era uma coisa genial. Mas que ninguém... Passava um negócio aqui, lá do outro lado. Eu, quando estava no Japão, o cara falou, facsimile. Eu falei, nossa, mas o que eu vou fazer com isso? Não, aí o cara, o gerente do hotel, falou, olha, eu vou te passar um. Aí aquilo, eu falei, não tô acreditando, se materializa do outro lado. Era uma coisa Comprei assustadora. um troço, cheguei, dei pra minha mãe de presente, ela, minha filha, ninguém tem isso. Eu vou passar pra quem e receber de quem? Não tem como passar fax. E o pessoal já tinha celular, então eu achava que o pessoal falava sozinho na rua, até entender o que estava acontecendo. E isso eu tinha 26 anos. Quer dizer, não foi em outro... Foi em outro século, desculpa. Foi outro... Mas foi muito rápido. Desculpa. Mas foi muito rápido. Foi muito outro rápido. século. Aí, de repente, todo mundo tem celular. O meu E a primeiro gente acha celular... natural falar com um aparelho no meio da rua sozinho, Não, né? e tirar foto. Tirar foto, Você vê as pessoas fazendo assim, entendeu? Em qualquer lugar. Sai da fila e diz, você pode tirar uma foto pra mim? Coisa inimaginável, né? A gente faria isso. Então, eu acho que esse hiperestímulo que a criança tem que estar conectada e é feito de uma tal maneira que captura, né? Claro. A programação infantil é feita... A programação infantil pra gente é absolutamente irritante, porque repete 200 vezes. Mas as crianças gostam, elas precisam fixar a informação. Exato. Então é feito para isso. Então eu acho que existe um hiperestímulo. As crianças não precisam nada. Qualquer restaurante, a criança está... Dá um tablet ou celular, a criança fica muda. Né? Capturada, totalmente capturada. E eu acho também que tem uma terceira, que os pais das novas gerações, a gente não tem muito mais sacrifício hoje. A gente pode dar uma vida muito melhor para os filhos, de uma forma geral. Isso aconteceu em todas as classes. Por pior que seja a vida hoje, até de uma pessoa mais pobre, ela tem maiores possibilidades de conseguir um auxílio, maior possibilidade de fazer uma vaquinha. Quantas pessoas na internet, eu acho isso lindo, que promove vaquinhas a pessoa para ter uma casinha, para ter uma... Participo de várias até. Então, eu acho que as pessoas e os pais têm essa coisa assim, não quero passar o sofrimento que meu filho passou. O que é uma grande burrice. Porque, assim, tirar uma criança da zona de conforto é a melhor maneira dele amadurecer. Se você dá tudo e ele não tem que ir à caça, você está formando uma pessoa muito frágil. Muito frágil. Minha mãe me conta, por exemplo, que na época dela não tinha fralda descartável. Não tinha? Aí hoje, todo mundo, eu acho que pouca gente usa ainda pano, né? Porque imagina... O cheiro pra lavar aquele monte de merda, né? Nossa. Imagina e quantos paninhos tinha que ter daquilo? Que pra mais? Amarrar? Tomar banho, tinha que tomar banho fora da casa, né? Que era uma Sim. lata que esquentava, né? Exatamente. Então, assim, pra você era brincadeira aquilo tudo. Para uma criança hoje, é por isso que os filhos hoje estão saindo muito mais tarde de casa. Por que vai sair? Mas aí você entra no quarto dos moleques, tem televisão, frigobar, não sei o que lá, e pode trazer a namorada pra transar. Nossa! O que ele vai fazer fora de casa? Olha lá a mãe do Paquito, hein? Não mima ele, não. O que ele vai fazer sair fora de casa? Exato. Eu me lembro, por exemplo, na minha geração, a primeira coisa que eu queria era morar fora de casa. Eu também. Mas podia Não ser mãe? dividindo um apartamento. Quando eu pude, já saí de casa. Não, e não é porque eu não gostava dos meus pais. De jeito nenhum, porque era uma experiência que a gente queria viver. Então, quando falava assim, comprar carro, não, a gente primeiro ia dividir o apartamento com os amigos, fazer uma república. Exato. Você lembra do Ciranda Cirandinha? Sim. Todo mundo queria viver Ciranda Cirandinha. Foi um seriado maravilhoso, né? E todo mundo queria. Então, a gente dividia apartamento, aquilo era uma batalha, a gente pegava ônibus, a gente ia ao supermercado, a gente fazia comida. Hoje, ninguém quer isso. Quer primeiro o carro, depois quer o apartamento, né? O meu primeiro apartamento eu comprei com 29 anos, eu acho. E foi uma batalha, Claro, sabe aquela coisa? financiamento. Financiamento da entrada. E hoje eles não pensam nisso. Então hoje tem uma leva de crianças e tanto faz a classe social, tá? Que está embutido. São diversos níveis de facilitação da vida para seja ela mais pobre ou mais rica, mas todos estão tendo uma vida mais fácil. Mais fácil, né? Isso, o próprio não precisa nada. Muito tempo atrás, só rico tinha celular. Eu viajava de avião. Hoje não. Cara, é As absurdo. pessoas- Vê se você acha o Exatamente. número de celulares No versus o número Brasil, de pessoas. tem muito mais do que a população. Tem, não sei quantas vezes mais número de celular do que de pessoas. 2,5, se eu não me engano. A gente vai voltar sobre TDAH,
Mas, putz, agora eu esqueci. Mas entendeu? Iraídes. Você entendeu? Tem um conjunto de coisas, mas eu acho que o que mais peca, nunca dê tudo pro seu filho. Porque esse dar tudo, você está apostando num fracasso. Porque ele nunca vai à caça. Eu não vou deixar a herança pro meu filho. Porque senão eu não com ela. Vou gastar tudo até o último talo com a minha mulher, viajar, gastar. Meu filho fala, cadê sua herança? Sua herança é esse podcast. Estudo. Você tem 2.000 podcasts pra assistir, meu filho. A minha herança tá lá. É o seu legado. É o meu legado. Você tem que deixar o legado e não o material. Porque assim, qual o sentido se teu filho não tiver que conquistar alguma coisa? Por exemplo, meus pais são professores. Eu hoje tenho um profundo orgulho de ajudar financeiramente meus pais. Né? Eu não teria esse prazer se me fosse dado tudo. Eles não podiam dar. E eu sabia que, por exemplo, eu tinha que fazer uma faculdade que fosse não paga. Porque eles não teriam dinheiro. Eles tinham que me sustentar 6 anos de medicina. Caramba. Então, aquilo pra mim, meu pai, não, filha, se você passar por uma particular, a gente ajuda. Eu falei, mas não vou mesmo. Quem não vai sou eu. Eu não faço a matrícula. E isso me fez ser uma pessoa que eu comecei a acreditar em mim. Cada etapa que eu conseguia, eu falava, caramba, eu conseguia. E quando eu comecei a faculdade de medicina, eu me lembro que eu tinha amigos muito ricos, que o pai era dono da clínica tal, da outra tal, chegaram, e teu pai é dono de quê? Eu falei, de nada. Ué? Nem do Passatzinho antigo. Passat, olha só. Antigo, né? Que papai tinha e emprestava, sabe? Assim, Chevette. O Fiat 147. Monza. Minha mãe tinha um Chevette. Eu lembro de um Chevette bege da minha mãe. Não é? Então, a gente era feliz no sentido de, tipo assim, eu conquisto. Mas também a gente tem que ver o seguinte, você hoje não tem como deixar teu filho ir para uma escola sozinho. Porque assim, muito perigoso, tem muito tubarão no meio do caminho. Eu me lembro que eu problema. andava de ônibus de madrugada. Sou do Dava pé. tempo que o Leblon, a gente caminhava e cada barzinho tocava música ao vivo. Ontem, ali no Baixo Gávea, foi lá que o cara foi espancado, o ator, né? Foi 5 pessoas. Arrancou o couro cabeludo dele. Que é isso? Machucou. Porque ele não quis entregar um celular. Meu Deus. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente está criando crianças mais frágeis, mas a gente tem que ter um equilíbrio. Tá um mundo perigoso. O mundo também está muito mais perigoso. Isso não tem dúvida. A violência está pior. Porque a violência hoje é gratuita. O cara não quer só te assaltar, ele quer te assaltar. E se você deu a entender que não quer ceder imediatamente... Não. Já tive amigo que foi morto e ainda foi morto. Ele deu o que o cara queria. É isso que me deixa assim... É a maldade, né? A maldade genuína. E num país ou num mundo em que a impunidade é certa, esse tipo de comportamento aumenta. Claro. Véi, na moral, não dependo mais disso aqui não. Olha pra vocês verem o resultado do meu mês e ainda ele nem fechou. Vou colocar aqui pra vocês verem agora o resultado do meu ano inteiro, ó. Mais de 63 mil reais, 5 anos de quem trabalha como CLT. Vou colocar aqui agora pra vocês verem o mês de setembro, que foi o meu melhor mês. 18 mil reais, eu nem precisei fazer uma faculdade pra isso. E um detalhe, eu nem preciso aparecer pra me fazer tudo isso com o canal. O que eu quero é que você aprenda a fazer o que eu faço também. E eu quero te ensinar todo o passo a passo do que eu fiz para chegar nessa quantidade de inscritos, 160 mil, e tudo o que você precisa saber para conseguir ter um canal assim também. Todas as estratégias que eu usei, todos os erros que eu cometi, tudo que você precisa saber. Você não vai precisar de muita coisa para começar. Então, clique aqui agora no link da descrição antes que seja tarde demais.